E aí, rapaziada, beleza? Tô trazendo esse vídeo aqui para vocês, um guia definitivo e completo de todas as configurações do Rainbow Six, né, que agora é o SiegeX, né? Esse guia, rapaziada, vai atender não só a rapaziada que já joga há muito tempo, mas sim os jogadores novos, que como a gente sabe, o SiegeX agora, que é o Rainbow, que antes era o Rainbow Six, está de graça, né? E tem muitos jogadores novos. Então você que já é veterano, vai ter coisa que eu vou explicar aqui para você, vai ser o básico, que você vai olhar e vai falar o que que esse imbecil está falando sobre isso, né? Então saiba já que eu vou explicar configuração por configuração para que possa atender todos os públicos, principalmente que a gente tem que incluir os novatos, né? A gente sabe que tem muita gente nova no jogo, porque né, é mais um jogo de graça. Tem muita gente que fala, e não baixou tanta gente assim, porque R6 é um jogo que é isso, é difícil, tem muita coisa para conhecer, mas rapaziada, tem gente que não tem dinheiro para estar comprando um jogo toda hora, compra jogo uma vez a cada mês, uma vez por ano. Tem gente que nem compra jogo, eu mesmo nem lembro quando foi a última vez que eu comprei um jogo. Então, um jogo de graça é um jogo a mais para quem não tem tanta condição e quem não gosta de estar comprando jogo toda hora à toa, né? E se vocês me verem falando igual um idiota, falando meio parado e travado e lento, é porque a maior parte do meu canal são pessoas que são fluentes em inglês, são mais os americanos. A maior porcentagem está voltada para os Estados Unidos, né? Então eu preciso falar um pouco lento e ser o mais formal possível para que a minha ferramenta de legenda e dublagem possa depois traduzir todo o meu vídeo para atender os americanos também, os gringos, né, rapaziada? Mas vamos lá começar, tá? Vou falar as minhas configurações, o que eu acho melhor você mudar ou não mudar, né? E o que eu vou falar o que você precisa caso você seja novo e que se você já tem um tempo jogando o jogo, você deve mudar, né? Que não tem tanta coisa assim, tá? Mas vamos lá, privacidade do esquadrão, apenas por convite. Isso aqui só tem como ficar assim. Ping de roda de comunicações. Abrir um sistema novo, que quando você segura a seta para cima, aparece uma roda. Você pode falar que tem gente nessa que você quer que reforce tal lugar, você aponta para uma parede, você segura o botão para cima, vai aparecer a roda de ping e tem lá para reforçar. Quando estão invadindo o lugar, você também vai segurar o botão para cima, vai aparecer a roda de comunicação e vai aparecer lá que está tendo invasão, alguma coisa assim, não me lembro. Então é bom ter ativado, principalmente para você que joga solo, não tem microfone e não pode estar falando. Enfim, vocês entenderam. Exibir métricas de desempenho. Isso aqui é bom você ter ativado, tá? Não, não te dá experiência mais nenhuma, não te dá vantagem nem nada. Mas aqui, ó, no canto esquerdo inferior, 60 de FPS, ping 65, versão. É isso ali, ó, desligando. Aqui é o que aparece desse jeito ali. Se tiver alguma ondulação, significa alguma alteração que está tendo, eu não acho legal. Já é muita coisa na sua tela, tá? Acho que eu antes jogava desligado, agora eu jogo ligado, é pessoal. Feedback da conectividade, isso aqui deixa ligado, são os ícones que vai aparecer ali no canto direito inferior quando sua internet estiver com latência, tiver o jitter ali, o perda de pacote, perda de FPS. E vai aparecer no canto direito inferior, tá? Vamos deixar ligado. Efeito visual atordoar, você foi bangado, ou você bota aquela luz extremamente branca na sua tela, ou você só coloca o escuro, apagar a tela. Eu prefiro a luz escura e eu recomendo, tanto para você que joga há muito tempo e você que está chegando agora. Efeitos sonoros de zumbido, mesma coisa. Você foi bangado, você tomou um stun do eco, tá? O eco, para quem não sabe, os jogadores novatos, agora lembrando que se você me achar um idiota por estar explicando coisas básicas, lembra que tem muita gente nova no jogo, rapaziada. Não esqueça disso. Tem um stun do Echo, que no caso o Echo é um personagem que tem um drone, você leva um stun dele, você fica atordoado, sua tela fica mexendo, fica fazendo um barulho, ou se você foi bangado, tem a Zofia, que também tem um gadget que dispara um projétil que também te deixa atordoado e faz um barulho. Essas opções aqui, tudo vai fazer barulho lá na hora, e eu recomendo colocar mudo, você só vai ser stunado, vai ficar mudo o seu áudio e depois vai voltar, do que ficar com barulho de onda, que é chato, e o ressonante que fica o zumbidozinho, é horrível, tá? Então mudo aqui, tá, rapaziada? Navegar pelos grupos de câmeras. Isso aqui, rapaziada, as câmeras, quando você está olhando a câmera, no canto esquerdo inferior, vai aparecer lá quando você estiver passando exatamente assim, ó. Se você deixar ativado,
Vamos supor que tem dois tipos de câmera, tem a câmera do mapa e tem e tem a câmera da Valkyria. São dois tipos de câmera. Se você deixar ligado o navegar pelo grupo de câmeras, para você ir de uma câmera para outra, você vai ter que apertar R1. Na verdade, você vai ter que apertar a seta para a direita ou para a esquerda para mudar assim, ó, de um grupo de câmera para o outro, tá? Você vai ter que mudar de um grupo de câmera para o outro. E deixando desabilitado, na hora que você for passando, automaticamente ele vai passando por todas as câmeras que tiver disponível. Ou seja, todas as câmeras que estiver viva e ali, não estiverem destruídas, você vai conseguir passar por cima dela e você vai olhar. E outra coisa, rapaziada, lembrando, esse vídeo vai ficar longo sim, vai ficar bem longo, porque eu vou explicar todas as configurações possíveis, igual eu falei lá no começo, o porquê que eu vou fazer isso, tá, rapaziada? Coleta do desativador, coloca manual. Você que está agora novato, coloca automático, tá? É o desativador que você usa quando você estiver no ataque, para você poder plantar o defuse e desarmar a bomba, tá? Isso é quando você estiver no ataque. É a maletinha branca, que fica simbolizada com um íconezinho amarelinho, uma maletinha amarela, na hora que você está escolhendo seu personagem. E quem tiver com essa maletinha é que planta. Se um adversário soltar, você passar por cima, é bom estar no automático, porque na hora que você passar por cima, você vai pegar. Você que está começando agora, você vai estar prestando atenção em várias outras coisas ao mesmo tempo, vai acabar esquecendo de apertar o quadrado. Se não me engano, é quadrado que você pega. Acho que é quadrado. Você pega ali, você vai... Pode acabar esquecendo, então coloca no automático, passou por cima, pegou, tá? Trajetória de arremesso visível, rapaziada. Isso aqui chegou, não tem muito tempo. Tem um tempo, mas não é tanto assim, não tem anos e anos. Mas isso aqui é muito bom, principalmente para quem está começando no jogo, né? Mas até eu uso, tem gente que não usa, mas eu uso por quê? Você vai jogar uma C4, explosivo C4, você vai jogar uma biriba, tudo que seja arremessável, por isso que tá ali, trajetória de arremesso, ou seja, tudo que é arremessível, vai aparecer um trajeto de onde ele vai cair. Seja um drone, tudo que for arremessível, na hora que você segurar o botão para jogar, vai aparecer uma trajetória branca de onde ele vai cair. Então isso aqui é extremamente necessário, tanto para você que é novo, para quem é veterano, joga muito tempo, não importa. Ativa isso aqui que é muito bom. Ou caso você queira deixar desativado, pode deixar também, não tem problema nenhum. Replay da partida, isso aqui é quando você termina a partida, você pode ir lá, se não me engano ali é no armário, não lembro onde é exatamente, não, ali em carreira vai ter o replay da partida, que você pode olhar como se fosse como espectador. Eu não recomendo ligar, não vai, como eu falei, não vai ter vantagem e desvantagem nenhuma, só deixa assim. Organização de partida crossplay, isso aqui, você que joga no console aí, é melhor deixar só console mesmo, porque você vai cair se você deixar PC e consoles, não vai ser uma experiência tão boa, né, porque a gente sabe que mouse e teclado contra um controle é uma vantagem absurda, e você deixando só consoles, vai cair tudo de console. PS5 com PS4, Xbox One, Xbox Series S e o Xbox S, tá, rapaziada? E a comunicação crossplay também, se você for ligar o crossplay, se você deixar desligado, se você for Xbox, vai cair só contra Xbox. Se for PS, vai cair só contra PS. Se for desligar, liga a comunicação crossplay também, tá, rapaziada? Se você ligar apenas a organização de partida crossplay, você vai estar jogando com pessoas de outra plataforma, mas não vai poder se comunicar e escutar ele. Então, liga também essa aqui. Não aplicar. Deixa eu ver aqui o que foi que eu mexi. Não, ok. Aqui, rapaziada, configuração de display de navegação. Aqui é tudo que aparece na sua tela, tá? Aqui é o HUD que se fala. Tudo que está na sua tela. Tanto de munição que você tem, sua barra de vida, os ícones em cima dos personagens, quem está vivo, o tempo, tudo. Aqui eu não recomendo mexer em nada. Eu desligo a bússola porque ela fica gigante no meio da tela embaixo. Eu não gosto, tá? Mas eu ouvi falar que tem como diminuir. Eu não sei como é que diminui. Mas se você pesquisar aí no YouTube, vai aparecer um shortzinho, um vídeo pequenininho aí de alguém ensinando, é bem de boa, tá? Mas eu desligo, para você que está começando, não recomendo desligar, porque na bússola, se alguém pingou, se alguém deu a setinha para cima, que é o ping que faz uma marcação, na setinha você vai girar ela certinho, vai aparecer na bússola a direção que o ping está, você vai em direção a ele. Outra coisa muito importante da bússola também, para você que não tá no jogo agora, novo, você precisa conhecer as calls, né? As informações, o nome dos lugares, para você morrer em um lugar, você passar a call. Morri em tal lugar. E a gente sabe que R6 é um jogo complicado, com você que é novo, você vai ter que conhecer muito, tá? Você vai ter que conhecer muitos mapas, vai ter que conhecer o nome dos lugares para quando você morrer, porque o R6 ele é um jogo de informações, tá? É um jogo que quanto mais informação você passa, mais você ajuda seu time, mais chance você tem de se sair bem, principalmente se o outro time não estiver comunicando. É muito melhor você comunicar e falar onde você morreu, aonde tem um cara. Então, a bússola vai te permitir o quê? Se você está com um drone em algum lugar e você não sabe o nome desse lugar, olha na bússola. Vai aparecer o nome do lugar. Você fala, tá em tal lugar.
entendeu? Então a bússola deixa ligado. De resto aqui, tudo ligado, tá? Até você que já joga há muito tempo, tem algumas coisas aí que as pessoas gostam de desligar, né? Mas eu não recomendo desligar nada, deixa tudo ligado aqui, tá? Exatamente como tá aqui, tá, rapaziada? A única coisa que eu talvez recomendaria ligar seria aqui, ó, ID dos aliados. Geralmente a ID fica muito grande, ela é uma ID, a gente sabe que o nome dos jogadores no R6 não é uma coisa que fica tão limpa na nossa tela. Mas eu não desligo porque, sei lá, é opção minha, é uma coisa bem pessoal. Então pode deixar exatamente como está aí, como você baixar o seu jogo. Essa parte eu não recomendo nem mexer em nada. Baixou o seu jogo? Passa por aqui e vai direto para o áudio. Tá? Esse aqui é pessoal, tá, rapaziada? Bem pessoal. Os dois primeiros, idioma do áudio, idioma dos menus e legenda. Legenda é pessoal também. Som dinâmico, som do jogo, tá, rapaziada? Eu recomendo no alto. R6 também, além de ser um jogo de informações, é um jogo que você precisa escutar muito. É um jogo que se baseia muito no que você escuta. Inclusive, se você não joga com um headset, nem que seja um fonezinho de ouvido menor, sem ser um headset, joga, cara, porque você vai ter uma experiência muito melhor e você vai sair muito melhor de quem não tá com fone. Você vai escutar onde o cara vai vir, seja direita, esquerda, na frente, em cima ou embaixo. Muito melhor. Isso aqui eu já expliquei, é a mesma opção que tá lá na frente. Volume geral, sempre no máximo, tá, rapaziada? Aqui é o volume geral total do jogo. Está dizendo geral, é o volume de todas as coisas do jogo, deixa no 100. Volume dos efeitos sonoros do jogo, seja tiro, quebrando uma parede, reforçando, um drone caindo, batendo no chão, porque sim, faz um barulho, um drone batendo no chão, um drone se mexendo, tudo isso faz um barulho. Então, 100% também. Volume da música do jogo é algo pessoal, eu não gosto, tá, rapaziada? Eu tiro o volume de música em qualquer jogo que eu jogo, é uma coisa pessoal minha, mas você pode deixar. Volume dos efeitos sonoros do menu, são esses barulhinhos aqui, ó. Tá vendo esses barulhinhos que tá mexendo aqui, tá fazendo um leve toquezinho? Eu não tem por que você tirar também, então eu deixo. O volume da música do menu também tiro, porque aqui é no jogo, porque toca tanto uma música no jogo quanto no menu. Então eu recomendo tirar também as duas, né? A não ser que nada te atrapalhe e você acha que é daorinha ficar escutando a música, mas eu não curto, tá? Volume da narração, rapaziada, super importante. Por quê? Volume da narração, você tá lá no jogo, como eu falei, R6 é um jogo que você precisa muito escutar. Se na hora que você tá 1v1, numa situação 1 versus 1, você não tem call de nada, não tem informação de absolutamente nada de onde o cara tá, você vai ter que jogar no ouvido, você vai ter que escutar onde o cara tá, porque até se o cara recarrega, se o cara abre a mira e fecha a mira, se o cara abre e fecha a mira, você vai escutar. E volume da narração, o que ela faz? Ela vai, tudo que os personagens falar, ela vai produzir para você, né? Se você deixando no zero, nenhum som vai sair. Por que eu recomendo desativar isso, rapaziada? Você está numa trocação 1 versus 1, como eu falei, você não tem informação de nada. Você vai ter que jogar no ouvido, escutando. Vamos supor que você deu uma rajada, vai ter que recarregar. Todos os personagens, sem exceção, pelo que eu sei, não sei se isso mudou, porque eu jogo sem volume de narração há anos e anos. Quando você recarrega, o personagem dá um grito, recarregando, repondo munição, sempre tem isso. E nesse momento que o seu personagem grita, porque ele realmente grita, ele não fala normal, ele grita, tá? Nesse exato momento, seu personagem, o adversário, pode acabar se mexendo e o que seria o suficiente, esse movimento dele para você escutar, você vai acabar não escutando por causa do grito que seu personagem deu quando foi recarregar. Então eu recomendo tirar. Deu para entender? Tira o volume da narração. Caso o seu personagem fale em cima de uma troca de tiro ali que você precisou recarregar, ele vai gritar recarregando, ou às vezes quando você usa o gadget, tudo o personagem ele fala, ele interage, ainda mais agora que tem um sistema que um personagem interage com o outro, eles entram em um diálogo ali, né? Então eu prefiro tirar, tá? Porque R6 é um jogo de ouvido, você precisa escutar. Dependendo de fonte de narração, isso aqui não precisa porque já está zerado, mas se você for ativar, deixa no máximo, tá? Ou deixa num mínima, na verdade, deixa mínima. Ficar bem de boa, não ficar tão alto, não ficar tão acessível. Narração do QG. Narração do QG, rapaziada, ali, ó. Ativa ou desative o locutor no jogo. Para você que é novato, você vai jogar muito modo treino. É bom você jogar todos os modos treino, seja tutorial, seja campo de treino, prática com alvo, prática versus IA. Tudo isso eu recomendo você jogar. E o que acontece? Como é um modo de tutorial, um modo de treinamento, o locutor ele vai ficar falando o que você tem que falar. Então deixa ativado caso você não queira ler ali no canto da tela. Sempre aparece no canto da tela, mas caso você não queira ler, deixa ativado que ele já lê para você. Ou se não, é algo bem pessoal também, não precisa tirar tanto. Alto-falante do controle, deixa ativado. Se não me engano, acho que isso aqui só tem no PS5, né? Que o DualSense tem um microfone embutido.
mas eu recomendo deixar ligado também. O volume do bate-papo é o volume do áudio do jogo, tá? Não é o volume que você fica em pare, que você fica em pare com seus amigos, ou seja no grupo de voz lá, que eu não esqueci qual é o nome que funciona no Xbox. Isso aqui é o volume do bate-papo do áudio do jogo, quando você não está na pare ou você está na pare e você alterou o áudio do jogo, o áudio da pare para o áudio do jogo. Deixa setentinha, vai regulando de acordo com você aí, porque tem partida que tem uns caras que tem um fone muito baixo e tem partida que tem uns caras que tem um fone muito alto, então você regula aí. Exibição V5, deixa desligado, tá, rapaziada? Isso aqui, ele dá... Antigamente tinha um modo chamado Caça Terrorista, e ele era bem travado, e você tinha que desativar o V5. E hoje em dia, eu não sei se esse V5 está atrapalhando em algumas coisas, né? Mas eu recomendo desligar. Em todas as hipóteses possíveis, eu recomendo deixar desligado, tá? Não liguem. Porque ele vai... seu jogo vai rodar bem mais liso. Modo gráfico, se você é antiga geração PS4, Xbox ou Xbox One, não vai ter essa opção serve apenas para a nova geração. Ou se você é PS5 ou Xbox Series X e S, se não tiver essa opção, significa que você ainda está jogando com a versão antiga do jogo, a versão que roda apenas a 60 FPS. Você precisa comprar a nova versão atualizada da nova geração para poder rodar a 120 FPS, que eu sempre vou recomendar. Você que tem um monitor, você que tem um videogame da nova geração, é priorizar desempenho, que você vai rodar o seu jogo a 120 quadros por segundo, ou seja, o seu jogo vai atualizar, o seu jogo vai gerar imagens, o seu jogo vai carregar, tudo o seu jogo vai ser mais rápido do que uma pessoa que está jogando a 60 FPS. Você vai estar o dobro de quadros na frente dele, você vai estar o dobro de percepção na frente dele, tá? Então deixa sempre ativado. Campo de visão é o FOV. Você que está começando, recomendo de 60, que é o mais tranquilo ali, que é o que você vê no jogo, recomendo de 60 a 70, tá? 90 que eu não recomendo, eu uso 84 e muitos jogadores usam 84. A área de exibição são a forma que esses ícones estão no menu, tá? A forma que eles ficam posicionados. Olhem ali para o nome jogar, ali na esquerda superior, o nome jogar. Aqui é o do menu, área de exibição do menu. Reparem que eu vou subir e o nome jogar vai exatamente para aquele cantinho. Olha lá para onde ele foi. Ele ao mesmo tempo ele fica muito grande, então eu não recomendo. O que eu recomendo é 90, que fica bem clean. E esse aqui é o dentro do jogo. Esse aqui dentro do jogo, o que vai aparecer? Os personagens, sua munição no canto, sua vida no outro canto. E se você quiser deixar mais no meio da tela, é opção sua. Brilho, recomendo de 50 a 70 no máximo, nada de 100, porque no 100 o seu jogo vai ficar tipo uma neblina. Tem gente que joga, mas eu não recomendo, rapaziada, é bem ruim, e eu não posso passar... Aqui eu não recomendo vocês a se basearem muito, porque eu uso o monitor, e a minha configuração do monitor, eu uso um pouco de brilho. Inclusive, algumas pessoas perguntam, e a minha configuração de monitor, eu uso brilho no 15, contraste no 50, e o black level, que é o nível da cor preta, né, em partes escuras, é 40. Não uso HDR, tá, rapaziada? Não uso, acho que é FreeSync que se fala, que são o que eles falam que é para remover, FreeSync, exatamente, remover rasgos da tela. Se você joga, desativa todas essas opções, porque tudo isso me falaram que dá delay, e eu acredito, porque quando eu desativei eu senti que ficou bem melhor no meu monitor, tá? Então 55 aqui o brilho, passei a minha configuração do meu monitor, e você se baseia na sua TV ou no seu monitor também. Controles, vibração desligado, tá, rapaziada? Isso aqui estraga o controle, tá? Isso aqui bagunça muito o controle. Recomendo desligar. Efeito gatilho, se eu não me engano, acho que só o DualSense tem isso. Recomendo tirar, porque esse aqui é mesmo que bagunça. Ativação do dispositivo. Aqui é o seguinte, rapaziada. Você que é novo, você que já joga tempo, você sabe que para você colocar um gadget, você precisa segurar o botão. Ou tem gente que já está com isso aqui no padrão, né? Que é só clicar uma vez e ele vai colocar. Eu recomendo avançado, porque quando você vai colocar um gadget, seja posicionar uma câmera, colocar um SDA, qualquer coisa que seja colocável, que você precisa interagir com um botão e segurar ou clicar, né, você vai ter que segurar ao invés de só clicar. E por que isso é bom? Se você estiver posicionando algum equipamento
e você escutou um cara rushando na porta que está à sua frente. Caso você esteja na opção de apenas clicar no quadrado, você vai ter que esperar o personagem terminar de colocar. Se você tiver na opção avançado aqui, vai ter uma barrinha enchendo, porque como eu falei, essa opção é você tem que segurar o quadrado. Você vai segurar o quadrado, vai encher a opção, e se você escutar um cara à sua frente, você pode simplesmente largar o quadrado que você estava segurando, ele vai cancelar a ação de colocar o equipamento, e você vai poder mirar e esperar o cara avançar. Então, recomendo o avançado. Tanto para quem joga há muito tempo, tanto para quem é novo. Acionamento de drone. Isso aqui, rapaziada, quando você jogar um drone, você automaticamente, se tiver no padrão, quando você jogar ele, automaticamente na hora que você jogar, o seu personagem vai puxar o drone para observar ele. E eu não recomendo em hipótese nenhuma o padrão. Recomendo o avançado, porque quando você jogar um drone, você vai jogar ele, ele vai cair, e você vai ter que apertar a setinha para baixo para poder entrar no grupo de câmeras, que no caso é o grupo de drones se você tiver no ataque. Isso aqui só funciona para ataque, na verdade, porque é acionamento de drones. E aí você jogar, por que isso é bom? Se em algum momento você estiver numa porta, aí você não sabe que tem ninguém, tem uns caras que são bem espertinhos, você que é novo, você vai passar por muita coisa na R6, ou se vai, você vai passar por muita coisa. Mas você que é novo, você sabe que tem uma biribinha, tem vários explosivos, e o que eles mais usam hoje em dia é a biribinha para atacar numa barricada e avançar. Se você tiver na opção padrão, na hora que você jogar o drone e um cara que ele for um pouquinho mais inteligente, ele já conhece um pouquinho do jogo, ele vai tacar a biriba, vai ver que você puxou o drone e ele vai matar você. Por quê? Porque você toca a opção de quando você joga o drone, você já acessa o drone automaticamente. E se você tiver na opção avançada, quando você jogar o drone, você vai só jogar. Você não vai entrar no drone ainda. Então o que eu recomendo é avançado, porque quando você jogar o drone, você espera um pouquinho, claro, porque não adianta nada você usar o avançado, jogar o drone e ao mesmo tempo apertar também. Você joga o drone, espera alguns segundos, uns 5 segundinhos, de 2 a 5 segundinhos, viu que o cara não avançou, aí você aperta a setinha para baixo, acessa o drone e vai dronar. Comportamento ao inclinar, a gente sabe aqui que isso aqui chegou também, na verdade tem um tempo já, mas isso aqui é inclinar sem estar mirado, igual é no PC, tá, rapaziada? Isso aqui eu recomendo você deixar alternativo, no caso que vai inclinar sem a mira, né? Muito melhor isso aqui para você não estar o tempo todo com a mira fechada e tá com a arma o tempo inteiro reto. Isso aqui eu recomendo deixar no alternativo mesmo, que é para ficar inclinando igual PC, tá, rapaziada? Bem melhor isso aqui, bem melhor. Isso aqui é o que você vai inclinar igual PC. Layout do controle, tá, rapaziada? Isso aqui é uma coisa bem pessoal. Eu troco apenas ali o L2 e o R2. Eu troco o L2 pelo L1, ou seja, o L2 que eu iria mirar, eu uso o botão de agachar, mudar postura, e o L1 eu uso como mira, porque tem menos delay. Tá? Ele não é um gatilho, ele é apenas um botão que você clicou, foi. O gatilho você tem que afundar um pouquinho, tem uns milésimos. Aqui é um jogo que um milésimo faz muita diferença. E o R1 pelo L1, a mesma coisa, que seria o gadget primário, que estaria no R1, desceu para o R2 e eu estou atirando no R1, tá? E o gadget, como eu falei, que o mudar postura, seja agachar, que estaria no bolinha, passou para o meu L2, tá, rapaziada? Foi para o meu L2. Essa é a minha build, mas o que eu recomendo é você jogar com as configurações padrão. Mirar e atirar, L2, R2 e acabou, tá, rapaziada? Inversão da visão, isso aqui é desabilitado, de forma alguma você tem que habilitar isso, tá? Isso aqui vai ficar bem esquisito. Se colocar para cima, a câmera vai para baixo, colocar para baixo, a câmera vai para cima, ou seja, vai inverter, como já está falando ali, inversão da visão. Rotação do controle clássica, tá? Atualizada, ela tem um progressozinho que quando você vira, ela não vai na velocidade total como ela deveria estar. Ela é uma velocidade constante que aumenta. Então, usa a clássica porque já é a velocidade normal, tá, rapaziada? Que você precisa usar. Sensibilidade, essa é a minha sensibilidade, tá, rapaziada? Que eu estou jogando há um bom tempo com ela. Na verdade, há um não tão bom tempo assim. Inclusive, esse meu vídeo ele também está sendo a minha nova sensibilidade, porque o meu último vídeo eu lembro que a minha sensibilidade era 40, 80, 55, 19, 29. Tá? Eu mudei a minha sensibilidade, essa é a minha sensibilidade. Agora a sensibilidade é algo pessoal, tá, rapaziada? Não pesquisem sensibilidade no YouTube.
e simplesmente vai achar que você vai colocar uma acessibilidade de algum cara que joga muito bem e você vai jogar muito bem. Acessibilidade é algo pessoal. O que eu recomendo você fazer? Você olhou minha sense aqui, minha sense é baixa, tá? O que eu recomendo? Coloca a minha sense, coloca aí 40, 60, o 5, 5, né? E 17, 27, essas outras eu não mexo, tá? Se tiver muito alta, eu recomendo o quê? Baixa de 2 em 2. Se o recoil, após você segurar recoil, a sua mira está descendo, tipo, você está segurando muito o recoil, está descendo a sua mira ao invés de centralizar, você vai diminuir. Se o recoil está subindo, você vai aumentar a vertical, tá? Vertical, cima e baixo. Horizontal, se você vê que está indo muito para os lados, você está segurando o recoil reto, ele não está indo para cima nem para baixo, mas ele está spamando para os lados, indo para um lado e para o outro, ele não está instável, abaixa horizontal, que é esquerda e direita, tá, rapaziada? Abaixa. Se tá muito fixa, deixa assim, é bom aumentar. Não é bom aumentar, na verdade, perdão. Deixa do jeito que tá. Ou, se você tá vendo que você tá com controle bom, você tá com um controle ótimo da sua sensibilidade, principalmente para os lados, e você tá achando um pouquinho lento, um pouquinho duro, que a gente que é jogador de R6 e acredito eu que outros FPS eles devem usar esse termo duro, dizer que você, não, nossa, a sua sensibilidade é muito dura, que você tá vendo que você tá mexendo, mas parece que tá duro, não tá correndo legal, aí você aumenta, tá, rapaziada? Pode aumentar, mas eu não recomendo você aumentar 20. Aumenta 5 aqui, depois mais 5, tá? Não aumenta de uma vez não, tá, rapaziada? Dead Zone do controle, aqui é 5.5, isso aqui é o tanto que você deve mexer o analógico para que ele entenda e reconheça o movimento do analógico. Se você tiver com o seu analógico puxando, tá? Puxando que a gente fala, ele andando sozinho, mexendo a mira sozinho, você vai aumentando de 1 em 1, porque aqui o valor de 1 em 1 é bem alto, tá? Não é como se fosse o 1 daqui, o 1 do Dead Zone não é o 1 de sensibilidade, tá? Aqui o resultado é bem mais alto do que aqui, tá, rapaziada? Então, aqui é 5, 5 sempre, vai aumentando, mas não passa de 10 também, tá, rapaziada? De 10 é exagero, se tá passando disso, eu recomendo você arrumar o seu controle aí, comprar outro controle, mas não aumenta porque já fica um pouco estranho. E vai te dar, na verdade, desvantagem se você aumentar. Dead Zone do botão L2R2, isso aqui é no 0, é o botão de mirar e atirar, para tirar todo o delay possível. Sensibilidade ADS do controle. Isso aqui é a sensibilidade por mira. A gente sabe que tem várias miras no Rainbow Six, né? Os jogadores novos agora que estão chegando tem a mira 1.0, que são as miras quadradinhas, são da maioria dos personagens da defesa. E a mira 2.5, que é a mirazinha redondinha, que é que tem um zoom, né? Que a maioria dos atacantes tem. Na verdade, todos os atacantes têm. Que eu também não recomendo passar de 25 na 1.0 e não recomendo passar de 40 na 2.5, tá, rapaziada? Essas aqui eu não mexo, mas vocês podem repetir a mesma coisa aqui, ó, não passar de 40, para não ficar tão alto. Mas é aquele esquema que eu expliquei para vocês. Se você tá achando que a sensibilidade está muito dura, tá lenta, não tá correndo legal, deslizando legal na sua tela até o adversário, pode aumentar. E se estiver passando do adversário, diminui. Mirar, manter pressionado, tá? Sempre manter pressionado, tá, rapaziada? Que você vai segurar o botão, quando você soltar o botão de mirar, ele vai simplesmente abrir a mira. Tá? Tem coisas que precisa sim ser segurar o botão e tem coisas que precisa você dar um toque e acabou. Impulso de velocidade do drone, bota alternar, porque quando você coloca manter pressionado, você tem que segurar o seu analógico da esquerda, o L3, e isso bagunça, você ficar segurando, e além de você segurar, você tem que segurar e colocar ele para frente. Então não é uma boa ideia. Colocar alternar aqui com um clique, ele vai ativar, dá o do clique, ele desativa o boost do drone, que ele dá um pequeno turbozinho e ele anda mais rápido. Opções avançadas do controle, não usem, tá? Simplesmente não usem, não usem. É bagulho de aceleração, aceleração vertical, tudo de aceleração, bagulho que quando você começa a atirar e com alguns segundos dá uma aceleração. Não recomendo, tá? Simplesmente não recomendo, tá? Não recomendo porque é algo bem esquisito, tá? Eu acredito que a Ubisoft nem deveria ter colocado isso aqui no jogo. É o que eu acho, a minha opinião, tá? E vejo que a maioria dos players muito difícil. Na verdade, eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém que joga com isso aqui ativado, tá, rapaziada? Ninguém. Acessibilidade.
Cor da mira óptica é a cor da mirazinha, a gente sabe que as mirazinhas tem um pontinho aí, né, um pontinho, seja um xizinho. Aí você pode selecionar a sua cor, opacidade é o quanto você quer para aparecer ela. Eu não recomendo lá no altão, recomendo no baixinho aqui, porque ela fica meio que transparente. Se o cara aparecer no meio da sua mira, você vai enxergar muito melhor ele. Intensidade do tremor de tela. Isso aqui é quando acontece uma explosão na sua tela, e para não tremer a sua tela, e às vezes você está mirado em um lugar. E R6 também é um jogo muito de time, o tempo que você está mirado, o timing que a gente fala, é o azar de quando você tirar a sua mira, o cara aparecer na hora. Né? É o azar de, putz, tava mirado aqui, tirei, o cara apareceu. Né? É o seu timing ruim. De sempre acontecer as coisas depois que você saiu, depois que você deixou de fazer, depois que você saiu daquele lugar. E intensidade do tremor da tela, eu recomendo tirar, porque se está cravado em um lugar, a chance de uma explosão acontecer e a sua tela tremer, e na mesma hora que sua tela tremer, a sua mira vai tremer, e o cara vai simplesmente aparecer na sua mira, e você vai simplesmente se confundir, vai errar os tiros, porque atrapalha, simplesmente atrapalha. Isso, a chance disso acontecer é muito grande, então eu recomendo desligar. Desfoque de movimento, recomendo desligar também, tá? Já tá falando desfoque de movimento, fica tudo que seja desfoque de movimento eu recomendo você tirar. É um jogo bem visual, você tem que olhar, todo jogo é visual na verdade, né, rapaziada? Mas aqui é um jogo que o desfoque de movimento, às vezes, ele pode acabar te atrapalhando. Tanto isso aqui no R6 quanto no COD, que eu já joguei COD, a gente sabe que desfoque de movimento é uma coisa bem ruim. Efeito visual atordoar, isso aqui eu já expliquei, luz escura. Efeitos sonoros de zumbido também já expliquei. Som dinâmico também já expliquei, som alto. E cor da equipe, isso aqui também é pessoal. Eu uso a cor da minha equipe vermelha e a cor da equipe inimiga azul. Mas eu recomendo porque o azul é muito mais fácil de ver do que o vermelho. Se eles colocam algum aqui, se a sua equipe inimiga coloca algum, algum item que tenha uma luzinha, tenha uma coloração, seja uma Arune que tenha a barreirazinha que fecha a porta, seja uma Claymore, por exemplo, que tem um laser, o azul é bem mais fácil de você ver do que o vermelho, então destaca muito melhor, tá? E tamanho do bate-papo, isso aqui é a mensagenzinha ali no canto direito que vai aparecer. Isso aqui é algo que eu não sei porque está no jogo, porque não funciona tanto assim. A única coisa que está aparecendo ali no canto direito agora inferior é as opções da roda de ping, tá? De resto eu não sei porque que isso aqui está sendo tão necessário. Fundo transparente. E é isso aí, rapaziada. Por enquanto foi só. Eu estou pensando em futuramente fazer um vídeo que vai ser umas configurações avançadas, né? Para você que já está um tempo no jogo aí, você está instabilizado no jogo e você não sabe mais o que fazer para melhorar, tá? Posso estar mostrando umas configurações melhores, tá, rapaziada? Outra coisa, posso estar mostrando aqui é para rapaziada nova, tá? Ou para você também que joga e tá achando que seus personagens aí que você joga não são legais, ou que seus acessórios também não são legais, tá? Mas posso mostrar quais são os melhores operadores para você jogar, né? Os melhores operadores que você deve comprar. Posso estar mostrando também os melhores acessórios para cada arma, tá, rapaziada? Melhor cano, melhor cabo, se deve ou não deve usar laser e melhor mira, tá, rapaziada? Porque skin aqui, ela não faz tanta diferença assim, tá, rapaziada? É mais item visual, tá? Você não tem ganho nenhum. Melhores gadgets, melhores armas. E é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando pra rapaziada aí que eu sei que pouca gente ficou até o final do vídeo. Se alguém ficou até o final do vídeo, é a rapaziada que seja mais nova e tá com interesse, o intuito de aprender, né? Mas tem alguém que ficou aqui no final e tá reclamando do vídeo, não esqueça, rapaziada, que este vídeo é focado, mais focado na rapaziada que tá começando agora do que você que já joga o jogo. E como eu falei, eu vou fazer um vídeo focado na rapaziada que já tá um tempo no jogo e não sabe como evoluir, já tá ali um tempo tentando, e meio que se estabilizou, tá ali, ele se limitou. Você aí que se sente limitado, se prepare porque eu vou fazer um vídeo para você, né, para você sair dessa estabilização que você tá e você não consegue mais subir para outro patamar, tá? Você não consegue melhorar. Agradeço a participação de todos, principalmente aqueles que ficaram até aqui no final. Conto com a sua inscrição para não perder nenhum tipo de conteúdo parecido com esse, tá, rapaziada? Eu sei que eu sou um cara que eu posto mais vídeo de bala,
Mas vou tentar postar um pouco mais de configurações, ensinando, dando dicas do tudo possível que eu aprendi e que eu acho que funciona. Que eu acho que funciona não, que eu tenho certeza que funciona. Que eu também não vou passar uma coisa para vocês que eu não acho que funciona, né? O que eu posso passar e simplesmente falar, rapaziada, eu acho que funciona, é porque eu sei que eu vi pessoas usando e deu certo com outras pessoas, mas comigo não deu certo. Mas aí é que tá. Nem tudo vai dar certo comigo, nem tudo vai dar certo com você. Cada pessoa vai dar certo com um tipo de configuração, com um tipo de personagem, com um tipo de acessório e por aí vai. Agradeço a todos, muito obrigado pela presença, conto com a sua inscrição, se inscreve no canal do Aspectzão aí. Tamo junto, rapaziada. 35 minutos.